Pessoas, nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês como funciona a contagem de pontos, tanto por regras japonesas quanto por regras chinesas no Go. Inicialmente eu vou fazer a contagem de regras japonesas porque ela é a mais habitual, não é a que eu prefiro, mas é a mais habitual. Como esse vídeo é voltado mais para as pessoas que estão iniciando no Go e não sabem ainda como contar corretamente as pedras, eu vou utilizar uns jogos que quando eu estava iniciando, esse é um jogo de 2005, quando eu estava iniciando no KGS, eu não sei nem se é a minha primeira conta lá, mas naquela época eu ainda era bem iniciante, foi um jogo com um colega meu que nós jogávamos ao vivo, e teve uma diferença pequena de pontos, por isso que eu escolhi esse jogo, foi uma diferença de 2,5 pontos no final do jogo. E que inclusive foi uma diferença que foi errada, que por exemplo, essa posição, quem quiser depois pode analisar, não está resolvida. Uma pedra preta aqui faz a diferença e afeta o resultado do jogo, inclusive reverte quem ganhou. Como é feito para fazer a contagem? Primeira coisa que é preciso saber, na contagem japonesa o que importa são os territórios que você controla e as capturas que você possui. Por exemplo, as brancas elas capturaram 8 pedras pretas e as pretas capturaram 12 pedras brancas. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Remover as capturas do território. Você vai remover todas as pedras, as capturas não, as pedras mortas, desculpe. Você vai remover todas as pedras mortas. Pronto. Todas essas pedras são pedras que foram dadas como mortas no jogo. Agora o que você vai fazer? Vai pegar as capturas, incluindo as pedras mortas que você removeu, e devolver no território do oponente. Por exemplo, essas são as capturas das brancas, as pedras pretas, então elas vão para o território das negras. Eu vou pegar e vou preenchendo o território das pretas, preenchendo todos os buracos vazios com as capturas das brancas. Tá, não vou mexer mais aqui agora, depois eu mexo. Agora, a mesma coisa, opa, tem mais uma captura, uma pedra morta que teria vindo para as capturas e teria vindo para o território das negras. Continuo preenchendo as pedras brancas, as capturas negras, né, que são as pedras brancas no território branco. E agora, o que a gente faz agora? A gente rearranja os espaços que estão no tabuleiro, os territórios que sobraram, para formar grupos fáceis de serem contados. Então aqui eu vou pegar o grupo das brancas, eu tenho 5 pontos, se eu não estou enganado, e no grupo das negras eu tenho... como eu posso fazer uma contagem fácil disso? Vai ter 9 pontos, é isso? Isso. Então, as pretas têm 9 pontos, 1, 2, 3, deixar aqui, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e as brancas têm 1, 2, 3, 4, 5. Então, as pretas têm 4 pontos de vantagem em relação às brancas. Só que nós temos que considerar o come. O come nesse jogo foi de 7,5 pontos. As brancas têm mais 7,5 pontos, isso equivale então a 11,5 pontos. As brancas ganharam por 2,5 pontos. É assim que funciona a contagem japonesa. Você pega, devolve as capturas para o tabuleiro, rearranja os grupos formando territórios fáceis de serem contados e depois adiciona o come das brancas. Ponto. Então, brancas ganham por 2,5 pontos. Se vocês fizerem aquela análise, vocês verão que o jogo poderia ter sido revertido pelas negras. Agora eu vou pausar o vídeo, recriar o tabuleiro para a gente fazer a contagem por área.